Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor. Estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor. E hoje a gente tem um tema, um episódio que é um pouco polêmico. É algo que divide aí, é meio que um fla-flu entre os treinadores, entre muitos influenciadores e mesmo estudiosos da corrida. Já falar sobre três coisas, na verdade, mas são três coisas que se conversam. Vamos falar sobre Junk Miles, Zona Cinzenta e o treinamento polarizado. O treinamento polarizado que hoje em dia é considerado aí o treinamento de melhor capacidade de melhorar a performance, especificamente e principalmente quando a gente está falando de atletas profissionais ou atletas amadores que estão ali já flertando com aquele sub-elite ou aquele intermediário que está querendo ali buscar um treinamento que vai mimetizar, chegar ali no aquele amador noinha de performance, basicamente. Aquele cara que quer realmente tentar espremer o máximo da sua performance. Tudo bom, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes. Prazer estar novamente aqui com vocês hoje. Tema bem polêmico, divide opiniões, como o André falou. A gente vai fazer ali uma explanação de várias questões, vários contrapontos, levantar várias questões. Trouxemos aí alguns estudos científicos, vai ter bastante teoria digerida aí para vocês, uma linguagem mais acessível, mais clara, e eu tenho certeza que vai ser um episódio bem bacana, bem interessante, bem profundo. Boa. Eu tava até falando com o Murilo aqui, gente, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem muitas coisas aqui. Por exemplo, vou começar por esse exemplo que eu vou dar agora. Zona de treinamento, que teoricamente é algo consolidado. Nem isso é consenso. Tem pessoa que usa modelo de 3 zonas, tem pessoa que usa modelo de 8 zonas, tem pessoas que a maioria que usam o modelo de 5 zonas. Então, assim, nem a zona de treinamento é consenso, né? Quando a gente está falando aí de treinamento no contexto do amador, menos consenso ainda, porque os poucos estudos que existem, a grande maioria são direcionados para atletas de alta performance. Então, é tudo um pouco nebuloso. Eu estava até comentando com o Murilo que eu já vi especialistas, então fisiologistas, treinadores profissionais que treinam atletas de elite, que têm opiniões completamente discordantes. Então é meio aquela coisa assim do o ovo faz bem ou faz mal. Então tem cara lá que defende o ovo, tem um cara que fala que o... Enfim, a gente vai tentar digerir e tentar entender quais são as principais preocupações e principalmente tentar colocar isso dentro do contexto do corredor amador, que é o que a gente tenta fazer aqui sempre. Então, gente, primeira coisa, tem que ter um mínimo conhecimento sobre a zona de treinamento. Então, se você não sabe, não tem ideia do que é zona de treinamento, vai lá no episódio 12, escuta o episódio e depois volta aqui. Se você tem uma ideia, mas confesso que já está esquecendo um pouquinho, eu vou dar uma breve revisada aqui, gente, no modelo de 5 zonas, porque sem entender isso a gente não vai conseguir discutir nada desse episódio. Então, 5 zonas. Z1, basicamente, zona muito leve. Então, aquele treino realmente regenerativo. Você está muito tranquilo. Você está fazendo, você consegue ter uma conversa totalmente tranquila. Você aqui está usando 50% a 65% da sua frequência cardíaca máxima. O seu metabolismo ele é aeróbico, a gente está usando gordura como fonte de energia. O lactato sanguíneo está lá abaixo de 1 milimol por litro. É realmente algo muito fácil que você consegue sustentar por horas e horas e horas e horas. Para a grande maioria das pessoas, isso aqui é uma caminhada muito leve, certo? Que você consegue andar por 8 horas seguidas. Isso é Z1, certo? Quando a gente vai para Z2, é tudo muito parecido. É muito parecido. Você ainda está usando o metabolismo aeróbico, você está usando ali 65% a 70% da sua frequência cardíaca máxima. Você começa a usar um pouquinho de glicose. Então você já não está totalmente usando a gordura como fonte de energia. Mas o seu lactato sanguíneo também está totalmente estável. Você está confortável, você consegue falar, você consegue falar frases com tranquilidade e ainda consegue sustentar esse tipo de esforço por horas. Fala aí, Murilo. Não, perfeito. É fazer essa consideração mesmo do talk test, né? O teste da fala, é Isso. bem importante. Zona 1 e zona 2, a pessoa precisa ser capaz de conversar de forma natural, assim como a gente está fazendo aqui agora.
Se a pessoa começa a ficar ofegante, já significa que provavelmente ela já passou o seu primeiro limiar ventilatório, que é exatamente o que nos mostra a transição de zona 2 para a zona 3, que é a próxima que você vai falar. Perfeito. Então agora, Z3, gente, é o que a gente chamaria de moderado. Então a gente saiu do leve ou do endurance, a gente chegou no moderado. Aqui a gente está falando de 75%, 85% da sua frequência cardíaca máxima. É onde você começa a usar cada vez mais carboidrato, então você começa a fazer muita glicólise, você diminui a lipólise, então você começa a usar menos gordura, porque lembra, a gordura ela tem um estoque quase infinito para a gente queimar. Porém, ela não é tão rápida. Quando a gente precisa de muita energia, a gente precisa de carboidrato, certo? Aqui você já vai começar a ter o incremento do lactato. Não é um incremento extremamente alto, é um incremento leve. Você ainda consegue reciclar parte desse lactato. Aqui, como o Murilo já falou, a conversa começa a ficar difícil. Então você fala ali uma palavra, respira, fala outra palavra, respira. Então aqui é que o talk test mostra que você, opa, entrei nessa zona moderada. E aqui, gente, é exatamente onde fica a suposta zona cinzenta, certo? Vamos só partir para Z4 para a gente finalizar e depois Z5, gente, é VO2 máximo, é quase que um esforço máximo, você está usando a parte anaeróbica. E a Z4, gente, é o típico, para quem corre, para quem treina, é aquele treino intervalado forte. Então é quando você está além dessa zona moderada, fica um esforço realmente difícil. Então você já está chegando a 85% a 95% da sua frequência cardíaca máxima. Você está acumulando lactato rapidamente e você consegue sustentar isso por alguns minutos. 15, 30, às vezes 40 minutos se você for muito bem treinado. Tá? Aqui você não consegue falar. É impossível, certo? E Z5 é VO2 máximo. Tá? Mais do que 95% da sua frequência cardíaca máxima. Aqui você sustenta por 3 a 8 minutos. Certo? Boa, então é André. realmente um esforço muito intenso. Isso, e aí a gente falou ali do primeiro limiar ventilatório, que é o que define a transição de zona 2 para zona 3, e aqui a transição de zona 3 para zona 4 seria o segundo limiar ventilatório, ponto de compensação respiratória. A gente gravou, já está no ar aí o novo episódio bônus, né, para apoiadores, ali quem tiver curiosidade também, quiser nos apoiar, já fica ali a propaganda, né, o merchan ali. A gente falou bastante sobre essa transição de zona 3 e zona 4, porque é exatamente onde acontecem os tempo runs, né, os treinos em limiar de lactato. Porque, como você falou, produção de lactato, de íons de hidrogênio, de gás carbônico começam a aumentar quando a gente passa ali de zona 2 para zona 3, e quando a gente migra para zona 4, a produção desses metabólicos, resíduos metabólicos, digamos assim, eles começam a se acumular de forma muito rápida no nosso corpo e a gente não consegue mais dar conta de reciclá-los, né, digamos assim. E aí é por isso que zona 4 a gente já consegue sustentar por pouco tempo, né, e zona 5 nem se fale, são os exercícios de mais alta intensidade. Perfeito. Aí, gente, não entendi nada. Então eu trouxe aqui, eu fiz uma imagem que eu estou projetando aqui para quem está só ouvindo. Depois, tenta parar e ver. Se você estiver vendo no YouTube, se você estiver vendo com o vídeo no Spotify, vamos tentar ver aqui, gente. Então, aqui é o modelinho das 5 zonas, que aqui no eixo Y, então na vertical, a gente tem o lactato sérico, e no eixo X, na horizontal, a gente tem a frequência cardíaca, certo? Em relação à frequência cardíaca máxima. E a gente está separando aqui entre Z1, que seria essa zona de recuperação, Z2, que é a zona de endurance. Por que zona de endurance, gente? Porque é onde você fica para fazer exercícios longuíssimos, né? Então, a maratona, por exemplo, ultramaratona, tá aqui. A gente corre geralmente nesse contexto aqui de Z2. Aí, a Z3, que eu coloquei aqui como zona cinzenta. E perceba aqui a curva de lactato, gente, olha que interessante. Z1, ela tá flat, então ela tá completamente horizontal, ou seja, eu não estou acumulando lactato. Eu começo a acumular lactato aqui no meio de Z2, mas eu tenho uma mudança clara da tendência da curva entre Z2 e Z3. Aqui a gente tem o primeiro limiar ventilatório, certo, Murilo? Exato, perfeito. Perfeito. Começa a ter um acúmulo e depois o que define a mudança entre Z3 e Z4 é que a curva que estava inclinada, ela fica quase vertical. E aí o lactato explode, certo? Então aqui Z4. Então, lembrando que o lactato ele pode ser utilizado, ele é utilizado, na verdade, como fonte de energia ali pelas nossas mitocôndrias também.
E aí, esse novo aumento ali, essa quebra de parâmetro de Z3 para Z4 na curva do lactato, acontece exatamente porque o corpo começa a não dar mais conta de todo o lactato que está sendo Isso, produzido. Então, é produzido mais do que o corpo está utilizando como isso. substrato energético. E por isso que a gente tem esse aumento tão exponencial assim da concentração de lactato na nossa corrente sanguínea. E outra coisa, gente, uma coisa que não quero confundir a cabeça, mas sim, eu quero quebrar mais um paradigma aqui. Não é que o lactato é ruim, gente. Ele não é vilão, ele é apenas um marcador. Então é uma coisa fácil de dosar, que a gente utiliza e que muitos estudos usam para entender aonde esse cara está do ponto de vista metabólico. É só isso, não é que o lactato é ruim. Não é. É que a gente sabe que a partir do momento que você faz um esforço intenso, você começa a limitar lactato, a acumular lactato. Você não consegue mais dar conta dele. Não é ele que faz sua perna queimar, não é ele que faz você parar de correr, tá bom? Então Não é ele que faz você ficar com dor muscular tardia também. Você Exatamente. achava que era, mas não é. Se Não é. fosse Então, assim, a maratona não deixava você com dor muscular, porque na maratona exatamente. você tem uma produção de lactato muito baixa. Ela é bem estável. Então não faria sentido você acordar no dia seguinte a uma maratona sem nem conseguir andar. São Exatamente. outras coisas que fazem você ter dor tardia. Exatamente. Então, assim, para usar uma coisa mais didática, o lactato é a fumaça, ele não é o fogo. Então, ele é consequência do que Boa. está acontecendo. Você quer, Uhum, para você apagar o incêndio, você vai ter que apagar o fogo, não a fumaça. Para você parar uhum, de acumular lactato, você vai ter que diminuir a intensidade do seu treino, certo? uhum, Então, é uhum. basicamente isso. Então, beleza. E aí, gente, uma vez a gente falado sobre isso, a gente vai falar então sobre a definição do que é zona cinzenta e do que é junk miles. E a grande coisa que é Uhum, interessante é que muita gente utiliza isso como sinônimo, né? uhum. Mas não são sinônimos. Então, Murilo, se você puder definir aí a zona cinzenta para depois a gente Perfeito. falar da junk miles. Tá. Zona cinzenta, André, é exatamente a zona de treinamento que se encontra entre o primeiro limiar ventilatório e o segundo limiar ventilatório. Então, ali, recapitulando a tabela que a gente mostrou, o gráfico, na verdade, que a gente mostrou, seria ali a Z3, certo? Uhum. Seria a zona de treinamento 3 quando a gente trabalha com a metodologia de 5 zonas de treinamento. Isso seria a zona cinzenta, tá? A Perfeito. definição clara seria essa, a zona entre os limiares ventilatórios. Então, é um exercício moderado, digamos assim, tá? Depois a gente vai falar mais sobre a zona cinzenta, mas a definição básica é essa. Perfeito. Agora, junk miles, André, nada mais é do que Deixa eu só junk falar uma miles outra em. coisa sobre a Claro. zona cinzenta. O que eu acho que é muito importante agora aqui para o corredor amador. A zona cinzenta, gente, é aquela corrida que não é o treino, a sensação do treino intervalado que você termina e fala: caramba, que treino foda. Não é isso. Uhum, E também não é aquele treino que você fala: nossa, corri, parece que eu nem corri. Que seria Z1, uhum, Z2. E é aí que tá o problema. Porque é aquela sensação de corrida que a grande maioria das pessoas tem e quer ter ao correr. Que é o quê? Pô, foi um pouquinho difícil, não muito, uhum. não foi fácil, é o moderado. Então é esse que é o grande ponto deste episódio. Eu não quero acabar com o episódio aqui logo no começo, mas É, basicamente a sensação da zona cinzenta é aquela sensação que o corredor iniciante ou aquela pessoa que treina, que não segue planilha, que só corre, quase sempre o que ele uhum, vai ter. Você uhum. concorda, Murilo? Então é aquela Concordo. corridinha assim, pô, foi um pouquinho desafiadora, mas não muito. Foi tranquilo, mas não foi tão tranquilo. Então é Uhum, exatamente quando você tem essa percepção, você correu em Z3. E é aí que tá o problema da zona cinzenta. uhum. Perfeito. E aí, André, é aquela sensação também, muitos atletas amadores fazem isso, quando você faz uma rodagem, um treino longo e muita baixa intensidade, Z1, Z2, às vezes você termina com aquela sensação de, putz, eu estou achando aquela ideia falsa de que esse treino não serviu para nada. E aí no Uhum. próximo você vai lá e acelera um pouquinho, você consegue completar o treino, mas teve já um esforço mais significativo, né? Não foi impossível, mas você já fala, opa, esse treino aqui vai surtir efeito, porque eu forcei um pouquinho mais. É exatamente isso. Aí tá o erro e depois a gente vai falar por quê. Perfeito. E aí, André, junk miles, né? Essa expressão em inglês, nada traduzindo ela, né? Seriam as milhas, entre aspas, lixo, as milhas porcaria, né? E aí, miles é a unidade de medida
de distância, né, que se usa nos Estados Unidos. Então, miles seriam uns quilômetros. São os quilômetros lixo, porcaria, digamos assim. Então, Perfeito. nada mais é do que aqueles quilômetros do volume semanal de um corredor, de uma corredora, que, teoricamente, não serviram para muita coisa, não repercutiram em grandes adaptações fisiológicas, né? Ou repercutiram em adaptações fisiológicas, mas talvez adaptações que poderiam ser obtidas com um treino em outra intensidade, mais baixa ou mais alta, por exemplo, normalmente mais Perfeito. baixa. Então, essa é a definição de junk miles. Isso. A definição de junk mile, gente, é mais confusa do que zona cinzenta, né? E é mais diferente. É um termo que, assim, tá na corrida, muita gente fala, mas muita gente considera coisas diferentes. Então, por exemplo, eu já vi gente falar que junk miles é aquela corridinha muito leve, que de tão leve era melhor você nem ter corrido e ter esperado se recuperado de forma passiva para o próximo treino de qualidade, que é o que vai fazer a diferença. Então eu já vi gente chamando isso de junk miles. E eu também já vi gente falando de junk miles justamente e aí que tem uma intersecção. Eu já vi gente definindo junk miles como treinos em zona cinzenta, em que você não está tendo uma adaptação, nem uma base aeróbica interessante e também não está tendo um benefício em termos de limiar de lactato, em termos de VO2 máximo. Então perceba que o mesmo termo é usado para coisas diferentes. E aí, gente, a definição, e aí eu vou falar assim de uma forma, o que eu mais gostei como definição de junk miles é o treino, aquela quilometragem, aquele volume sem nenhum propósito. E eu vou explicar o que eu vou falar. Por exemplo, se você fez um treino longo no sábado ou no domingo, e você vai na segunda-feira fazer um treino regenerativo, você vai sair da sua casa pensando, cara, hoje o meu objetivo é regenerar. Eu quero estar, ao final desse treino, me sentindo melhor do que eu estava, porque eu ainda estou fadigado do treino de sábado. Eu vou dar o meu exemplo. Eu fiz um treino sábado, que eu terminei ele e o meu Garmin falou que eu tinha 71 horas até eu me recuperar. Né? Que é um treino longo, né? Eu tô num ciclo de maratona, então eu fiz um treino longo que deu 2 horas e pouco. E aí ele falou, ó, você tem 72 horas para me recuperar. Quando eu acordei na segunda-feira, eu tava lá, falta 20 horas para eu me recuperar. Então eu ainda tava fadigado e de fato eu estava. Então a minha cabeça ao sair de casa foi, cara, hoje eu vou correr, mas eu vou rodar aqui de forma extremamente confortável, Z1, Z2. Ou seja, eu tinha um propósito claro. Por quê? Porque na quarta-feira, que inclusive é hoje, eu ia fazer um treino ali, muito mais uma tempo run, alguma coisa nesse sentido, certo? Então eu tinha uma clareza de ideias na segunda-feira. Agora, o que é uma corrida que classificaria como junk miles? Então, por exemplo, eu fiz o treino longo no sábado, tô fadigado e no domingo eu vou correr. Por quê? Vou dar uma rodada, vou acumular aqui uns 6 quilômetros. E aí eu vou lá e corro, sem nenhum propósito, não sei o que eu tô fazendo, e eu corro por correr. Porque eu quero essa semana bater 65 quilômetros na semana, porque eu acho bonito. Isso pode Não ser te agregou em nada. né? Então, assim, e aí o risco da junk miles, qual que é o problema de você correr sem propósito? É que você compromete os outros treinos que têm propósito. Esse que é o ponto, né? O problema não é correr sem propósito. O problema é comprometer o treino com propósito. Então vamos supor, eu fui correr no domingo porque eu queria bater um número bonito, redondo de quilômetros. Aí na segunda eu tinha um intervalado. E eu não consegui fazer o intervalado porque eu estava cansado. Esse é o problema da junk miles. Não é que a junk miles é ruim, que volume é ruim. A gente já tem treino, inclusive, sobre volume. O problema é comprometer o meu treino de qualidade. Ou comprometer o meu treino longo. Ou gerar uma fadiga acumulada que eu tô cada vez mais cansado e eu não tô conseguindo progredir no meu treinamento. Ou aumentar o risco de lesão. Isso que é exatamente esse ponto que eu ia falar agora, André. E quando a gente faz a análise da intersecção de junk miles com zona cinzenta, né? O que acontece? Um erro que muitos atletas cometem. Quando devem correr devagar, acabam correndo num ritmo mais alto, numa intensidade mais alta do que deveriam. Então, uma rodagem, um treino longo, aquecimento, desaquecimento de um treino, que deveria ser feito ali em Z1, Z2, esse atleta vai lá e começa a fazer dentro dessa zona cinzenta, que é a Z3.
Então, zona cinzenta, né? Essa zona nebulosa, digamos assim. O que acontece? A pessoa vai ter adaptações de capacidade aeróbica? Provavelmente sim. Uhum. Iguais, semelhantes a Z1, Z2? Sim, mas qual que é o problema? Correndo numa intensidade maior, o estresse músculo-esquelético desse corredor, dessa corredora, é superior. Então você está tendo, digamos assim, adaptações fisiológicas iguais ou muito semelhantes a correr em Z1 e Z2, mas, digamos assim, sobrecarregando mais o seu corpo. Então, por Exato. que fazer isso? Qual é a necessidade? Uma coisa é você fazer isso de repente num treino, todo mundo já passou por isso, quem não? Eu também. Às vezes você encontrou um amigo, uma amiga, aí você começou a correr junto, começou a sair um pouquinho da sua zona correta ali, Z1, Z2, correu em Z3, uma vez ou outra, provavelmente não vai gerar nenhum tipo de problema para você. Mas se você faz isso como um hábito mesmo, você faz isso de forma repetitiva ao longo das suas semanas, a chance de você desenvolver alguma lesão é muito grande, porque você vai estar toda hora sobrecarregando o seu corpo. E ao invés de fazer o treino em baixa intensidade, onde o estresse mecânico é menor, você está aumentando esse estresse mecânico e colocando o seu corpo num risco superior a lesões. Isso. E só um ponto sobre o Junk Miles, eu dei o exemplo do cara que correu mais forte do que deveria, mas o oposto é verdadeiro. Vou dar um exemplo de um outro, que é um ponto que eu escrevi aqui. Junk Miles pode ser qualquer tipo de treino. Inclusive treinos acima do que deveria ser. Então, por exemplo, você está ali com a proposta de fazer uma tempo run, que a gente discutiu no nosso episódio bônus. Só que em vez de você fazer uma tempo run, você faz um nível de estímulo de VO2 máximo. Uhum. E aí, o que vai acontecer? Dentro da estrutura do seu treinamento, se você tinha uma tempo run na quinta-feira e você faz o tempo da tempo run em esforço de VO2 máximo, talvez nem seja possível isso, mas que você força em direção ao VO2 máximo, você fez Junk Miles também. Por quê? Porque você acabou de estressar o seu corpo tanto que o seu longo do sábado não vai sair conforme esperado. Então, Junk Miles não é treino leve demais, nem forte demais. É treino, a definição, a que eu mais gostei de várias que eu vi, e aí pode ser que vocês escutem outro podcast e a pessoa defina Junk Miles como outro termo, tá? Mas para mim é treino sem propósito. Uhum. Perfeito, André. E quando você mencionou o exemplo da Tempo Run, né? Como adaptação a um Tempo Run, a gente faz também intervalados e limiar de lactato. E esses, realmente, as pessoas erram muito, porque geralmente você pede, sei lá, para a pessoa correr durante 1 quilômetro, 1 milha, na velocidade de limiar de lactato, mas pela duração desse bloco, é possível você manter uma intensidade muito mais alta, perto do VO2 máximo. E aí a pessoa acha que todo treino intervalado tem o intuito de levar ela à máxima exaustão. Isso não é verdade. Num limiar de lactato, por exemplo, num intervalado limiar de lactato, a ideia é você adaptar aquela pessoa a essa intensidade entre Z3 e Z4 para treinar ali retirada de lactato, de outros resíduos metabólicos do seu sangue. E se a pessoa força para VO2 máximo, as adaptações que a gente queria que ela tivesse não ocorrem. Então, nem sempre mais é algo positivo. Às vezes você manter ali a intensidade proposta é o que é necessário para você ter as adaptações que você gostaria com aquela sessão de treino. Perfeito. E aí, gente, as pessoas podem. Nosso objetivo aqui é quebrar paradigmas e trazer informação. Então, a pessoa está ouvindo e fala assim: putz, então zona cinzenta é terrível, né? Negócio que eu tenho que evitar a qualquer custo. Aí eu vou lançar uma bomba aqui. Meia maratona. Maratona, a gente corre dentro da zona cinzenta, né? Pelo menos uma parte. Meia maratona é zona cinzenta. Maratona, a gente vai entre Z2, Z3, a gente vai flertar com No ela. final de prova, a gente vai Exatamente. para a zona Ou a cinzenta. depender de um trecho, de repente você pega uma subida no meio, aí você vai para Z3, depois você volta. Então você vai ter a sua prova alvo dentro dessa prova, dentro dessa zona. E aí a gente vai lembrar de um Até outro episódio que é o treino em ritmo de prova-alvo. Ou seja, então, meu Deus, vocês falaram para fazer um treino, mas que tem zona cinzenta não é ruim? Não, não é ruim. O problema é todo treino estar na zona cinzenta. Exato, André. E no final de periodização, né, de ciclo de treinamento para uma prova específica, espera-se que haja,
principalmente para atletas mais experientes, nível intermediário, avançado, espera-se que haja nesse ciclo de treinamento esses treinos em ritmo de prova, eles são fundamentais. Você mencionou a maratona, a meia maratona, mas dependendo do ritmo do atleta, até mesmo a prova de 10 quilômetros é feita abaixo do segundo limiar ventilatório e entra na zona cinzenta, né? Então isso é importante, depende do objetivo. Então, a zona cinzenta, principalmente para esses treinos em ritmo de prova, ela é utilizada, ela tem seus benefícios, talvez não tanto ali, digamos, de adaptação aeróbica, nem de VO2 máximo, mas é uma adaptação mecânica, né, e psicológica mesmo, aquele esforço que a pessoa vai enfrentar no dia da prova. Uma outra questão também, André, quando a gente trabalha com um atleta mais iniciante e a gente quer aos poucos que ele se adapte a treinos de mais alta intensidade. Então, que ele consiga fazer um treino de VO2 máximo, de potência aeróbica, potência anaeróbica, às vezes mais alta até do que o VO2 máximo, estímulos curtos. Espera aí, você vai pegar um atleta iniciante, já vai fornecer ali um treino com uma intensidade tão alta, um estresse musculoesquelético tão alto. Então, espera aí, vamos fazer primeiro um intervalado que fique ali dentro, com os ritmos mais intensos desse intervalado, fiquem dentro dessa zona cinzenta, para que essa pessoa vá se acostumando, né? Vai se adaptando mecanicamente falando e também psicologicamente falando, vai entendendo que é correr numa intensidade um pouco mais alta, que ela já fique mais ofegante, que a frequência cardíaca já sobe um pouco, porque conseguir correr em mais alta intensidade tem muito disso também. Esse autoconhecimento, autopercepção, entender o que você é capaz de fazer, porque muitas vezes a pessoa ainda não sabe que o corpo dela... Exato. Você pega uma pessoa sedentária, ela não sabe. Às vezes ela para de fazer um exercício mais intenso, não porque o corpo não aguenta, mas porque ela acha que vai morrer ali, que ela não vai suportar. E aí tá errado. Aí a gente tem que começar a adaptá-la com esses treinos intervalados que muitas vezes podem estar dentro de uma zona cinzenta. E aí, André, um outro ponto que eu gostaria de levantar aqui também, um atleta muito, muito iniciante, uma pessoa sedentária mesmo, que muitas vezes a caminhada dela já é Z1 e Z2, mas ela quer virar corredora. E aí? Pois é. A corrida para ela é zona cinzenta. Mesmo que seja a corrida mais leve do mundo. Você não vai permitir com que ela corra? Ela vai correr dentro da zona cinzenta. Então, para Mas aí, pessoas muito Murilo, iniciantes... muito bom esse ponto que você puxou, mas aí é que é o ponto, né? Aí o corre e anda, a gente entende mais a lógica do corre e anda. Então pensa assim, o cara, vamos supor, né? Por exemplo, para mim, se eu consigo caminhar até mais ou menos 7 km por hora, mais ou menos. A partir de 7, 7,5, não sei se é assim também. Começa a fazer mais sentido. Geralmente é 7,5 é a transição, Perfeito. 7, 7,5 você começa a querer trotar. Então, vamos supor, esse cara que é muito iniciante, ele tá ali numa caminhada vigorosa, ele já tá em Z2, né? Um Z2 alto. Aí ele vai trotar, ele, pum, caiu no Z3. Isso é um problema? Não necessariamente. Agora, quando você coloca o corre-onda, o que vai acontecer? Corre-anda, o que vai acontecer? Ele vai entre Z3, volta para Z2. Entre Z3, volta para Z2. Então, ele fica ali flertando com essa zona cinzenta. E o mais legal, né, que é o que a gente quer no final das contas, gente, melhorar na corrida é deslocar a sua curva de zona de treinamento. É isso, no final das contas. Né? É isso. Daqui a pouco, ele vai conseguir trotar em Z2. O que isso significa? Esse cara melhorou. Ele aumentou a capacidade aeróbica dele. Ponto. Porque ele perdeu peso, porque ele melhorou a capacidade aeróbica, porque ele aprendeu a reciclar o lactato, porque ele capilarizou o músculo dele, porque a mitocôndria dele ficou bombadona. Tudo melhorou, né? Então é isso. Né? O corre e anda é isso. Por isso que não tem que ter vergonha de fazer corre e anda. O cara que está fazendo corre e anda e está ali entre Z2 e Z3 é a mesma coisa que o cara que está correndo que está entre Z2 e Z3. A sensação para ele é a mesma. Ele não está fazendo algo pior. Ele está fazendo um treinamento naquela zona. É isso que importa. E a caminhada para esse indivíduo é essencial para ele desenvolver capacidade aeróbica. Né? Exatamente. No futuro vai ser um trote leve, uma corrida leve, Exatamente. mas no atual estado dessa pessoa, de condicionamento físico, Z1, Z2, a caminhada para ele é fundamental, ter essa caminhada como base e aí ter esses pequenos estímulos em corrida, né? Esse corre e anda, como o André comentou, para que o corpo vai se adaptando mecanicamente à corrida, para que tenha um esforço levemente mais alto ali para talvez chegar perto de um segundo limiar ventilatório, mas é fundamental que haja essa transição.
Perfeito, Murilo. E aí, gente, a gente está falando aqui, parece que é um monte de problema, né? Então vamos falar do que teoricamente é a solução para esse dilema. Porque a gente sabe que intensidade promove adaptações importantes e baixa intensidade, grande período em zonas Z1, Z2 também promove adaptações importantes, né? E aí surge o termo, não sei o quanto que os nossos ouvintes já ouviram falar, mas é um termo que está aí, está na boca do povo, é o treinamento polarizado. Explica pra gente, Murilo, o que caracteriza o treinamento polarizado? Boa, André. A gente tem várias metodologias de treinamento, né? E todas elas baseadas na porcentagem do treino em que a gente vai ficar em cada uma das zonas de treinamento, tá? O treino polarizado, André, porque tem esse nome, né? Porque são os polos, né? Então a gente vai trabalhar mais ou menos 80%, 70 e poucos, 80 e poucos por cento do volume de treinamento daquele corredor em baixa intensidade, tá? Tá, eu A vou gente botar a vai ter imagem aqui uma... de novo, Murilo, rapidinho, só para ilustrar, mas Boa, pode ir falando aí. excelente. A gente vai ter ali um percentual nulo ou muito baixo em Z3, Então tá? aqui, Muito baixo. 80% nessa faixa aqui, eu não sei se está Z1, aparecendo Z2. o pointer para você. Tá aparecendo ou não? Não, não tá. Bom, para quem tá vendo, gente, Essa parte verdinha. a parte verde, perfeito. Isso, Z1, Z2. Então a gente vai ter 80% do treino aí. Então adaptação aeróbica, capilarização, aumento de tamanho e quantidade de mitocôndrias, aumento da capacidade de utilização de gordura como substrato energético, estamos em Z1, Z2, estresse mecânico muito baixo, né? Então aquele treino que você consegue fazer hoje, amanhã você está inteiraço para fazer um intervalado. Então 80% aproximadamente do treino aí. É aquele episódio que nós gravamos lá no passado, 80-20, é o treino polarizado, né? Então, mais ou menos 80% aí. Em zona 3, a gente vai ter porcentagem nula ou muito baixa, tipo 5%, estourando 10%, dependendo da fase de treinamento. Então, estamos ali num período onde a gente vai fazer treinos em ritmo de prova, então talvez a gente tenha um percentual em zona 3, e a gente vai ter ali mais ou menos 15, 20%, 20 e pouco por cento em Z4, Z5, ou seja, mais alta intensidade, tá? Então, essa é a metodologia de treino que atualmente, principalmente pensando em atletas mais bem treinados, mais experientes, atletas profissionais, a gente está falando aqui não só de corredores, mas atletas de endurance de modo geral. Então, estamos falando aqui de atletas de cross country, falando atletas de natação, de ciclismo, etc. Utilizam essa metodologia porque eles têm um volume de treino muito alto na semana, então é muito importante que você não sobrecarregue demais o corpo deles, então que a base mais extensa seja em baixa intensidade mesmo. E essa metodologia já se mostrou com vários estudos científicos ser muito eficiente, né? Então, eu até trouxe um estudo aqui, se quiser eu já posso mencionar. Acho que sim, acho que já pode falar, Murilo. Beleza, acho que é a hora. Boa. Foi um estudo de 2014, tá, André? Um estudo austríaco. Ele foi comparar a diferença de diferentes metodologias de treino, né, sobre diferentes variáveis de desempenho aeróbico. Então ele pegou ali o que nós falamos agora, o treino polarizado, né? Então um grupo, foram 48 atletas, tá? Já resumindo Isso. aqui, 48 Tô com um resuminho atletas aqui também. super bem treinados. Então a gente pegou atletas aí com um VO2 máximo de mais ou menos 62, coisa pra caramba, né? São atletas bem condicionados e que treinavam ali, tinham um volume semanal de 10 a 20 horas semanais. Então, são atletas realmente muito bons. Até deu uma olhada, são atletas de nível nacional, de times nacionais ali, que foram recrutados para esse estudo. Legal. Foram 9 semanas de intervenção, e esses 48 atletas foram divididos em quatro grupos. Um grupo, treino polarizado, esse que eu acabei de falar. Então, vamos resumir aqui: 80% baixa intensidade, 20% alta intensidade. Nós tivemos um outro grupo que é o HIIT, né, o High Intensity Interval Training, que tinha uma porcentagem mais alta ali do seu volume semanal em alta intensidade, Z4, Z5. A gente teve o grupo
o threshold, né, que é o que ficava ali sempre perto Limiar de lactato. de limiar de lactato. Então ali podemos dizer assim que foi o grupo que mais se assemelhou ali ao grupo que faz ali um volume alto em zona cinzenta, digamos assim. E a gente teve também o alto volume, então aquele grupo que praticamente não fazia treino em moderada e alta intensidade e fez os seus treinos sempre em baixa intensidade. Né? Então Boa. dividiu-se esses atletas nesses 4 grupos, 9 semanas de intervenção, sempre controlando ali a intensidade do exercício, né? E aí foram analisar quais foram os resultados. E aí constatou-se que o treino polarizado, então esse que a gente Só uma coisa, mencionou, Murilo, foi 80, testado, uhum. você falou isso, foi testado VO2 máximo, tempo até VO2 exaustão, máximo, potência e uhum. velocidade no limiar de lactato E no pico. e a economia de energia. Então foram vários testes aqui. Uhum. Economia de corrida, no caso. Não é só corrida, né? Ou é só corrida? Sim. Não, aqui É foram. endurance. Não, foram. Endurance, tinha ciclista, Perfeito. tinha cross country, Perfeito. tinha Agora tudo. vai para os resultados aí, que são bem É, surpreendentes. os resultados. Bom, o melhor grupo de todos que teve mais adaptação, melhora significativa em um número maior de variáveis foi o treino polarizado, tá? Então a gente teve aqui, ó, 11,7% de aumento no VO2 máximo. Nós tivemos 17,4% de aumento no tempo até a exaustão. É um número bem significativo. Eu não estou falando aqui que teve 17,4% a mais que os outros grupos, não foi isso. Teve uma melhora de 17,4% até a exaustão ou treino polarizado. 8,1% de aumento na velocidade no limiar de lactato, 5,1% de aumento na velocidade pico, né, na velocidade ali do VO2 Perfeito. máximo. Então, esses foram os resultados. E foram superiores, esses resultados foram superiores em relação aos demais grupos. O segundo grupo, Só um que detalhe, teve Murilo. melhor. Uhum. Quase 12% de incremento de VO2 em 9 semanas, gente. É muita Quase coisa. 20% de melhora do tempo até a exaustão em 9 semanas. Isso aqui é uma loucura. E você pensar que os caras, não é que eles eram sedentários e fizeram, eles já estavam num nível Exato. alto e fizeram. Então, assim, é uma melhora assim, inacreditável. É uma melhora muito Uhum. importante. Exato. E não é que também deixaram esses atletas que eram super bons, sei lá, 2 meses sem treinar, eles entraram em destreinamento e depois começaram essa intervenção. Não. Eles estavam treinando normalmente e aí começaram e se engajaram nesse protocolo, né? O segundo grupo, André, que mais teve benefícios foi o HIIT, né? Foi o High Intensity Interval Training, que tem um percentual ali de, se não me engano, algo perto de 40% em mais alta intensidade. Também teve bons resultados, mas não chegaram aos pés ali do polarizado. E olha que interessante, André, o grupo Threshold e o alto volume, eles praticamente não tiveram adaptações significativas nessas variáveis analisadas. Então, isso foi Isso. muito interessante. Então, assim, concluindo, né, o que a gente pode constatar? Que o treino polarizado, obviamente, foi superior aos demais grupos, que você ter uma base em baixa intensidade é fundamental e você ter alguns treinos em alta intensidade também é algo importante. Você só fazer baixa intensidade também não é interessante. Né? Então, você Perfeito. ter esse percentual de 15 a 20 e poucos por cento em alta intensidade te ajuda a ter benefícios muito significativos, né? Também ter um volume muito alto, muito elevado da sua semana em alta intensidade também não gera resultados melhores, muito pelo contrário, menores, e provavelmente essa base tão larga, assim, em baixa intensidade, permite com que você consiga desempenhar bem os seus treinos em alta intensidade e se recupere de forma mais acelerada. Né? Quando a gente fala em atletas assim tão bem condicionados, tão bem treinados, com um volume prévio de treino de 10 a 20 horas semanais, que é coisa pra caramba, pegar qualquer amador ali, maratonista, talvez ali numa semana ele chegue perto ali de 8, 10 horas semanais, agora 20 horas é muita coisa. Quando a gente fala nesse nível de atleta, a gente precisa tomar muito cuidado com a sobrecarga e o acúmulo de fadiga, Perfeito. né, nesse atleta. Então a gente precisa ter essa base em baixa intensidade para não deixar com que ele se machuque e ele se recupere rápido e permita com que ele consiga fazer os treinos em alta intensidade da forma correta. Perfeito. E aí, Murilo, são 2 pontos que eu quero falar. Então, basicamente, os dois extremos, né? O threshold, que o cara treinava sempre perto do limiar, não teve benefício, porque provavelmente esse cara
ele abriu mão de todo o treinamento de base aeróbica, basicamente. Isso. Né? Então ele só treinou uma parte do condicionamento dele. Ele só treinou perto de limiar, mas isso ele precisa da base aeróbica. E o outro extremo também, ele ficou só rodando. Lembrando que só rodando para um cara que já tem um VO2 máximo muito grande. Né? Então eu vou arriscar dizer aqui que se a gente pegar um amador e incrementar o volume dele, mesmo que seja só Z1, Z2, esse cara vai melhorar. Entendeu? Mas num atleta mais intermediário ou num atleta profissional, ele não vai melhorar só com o Z1, Z2, né? Então, assim, é importante, e aí eu quero justamente fazer a ponte com a realidade do corredor amador, porque aqui a gente está falando de, imagina, mais de 60 de VO2, atletas que treinaram 20 horas por semana, não é a realidade do corredor amador, né? E aí a gente chega nessa questão do contraponto. E o corredor amador, Murilo, como que você contextualiza aí? Não sei se tem algum estudo que avaliou o treinamento polarizado em corredores amadores, porque esse é o maior desafio que a gente tem quando a gente está falando com o nosso público, que é trazer, às vezes traduzir, e muitas vezes, infelizmente, extrapolar dados de corredor de alta performance para que possa ser utilizado pelo corredor médio. Perfeito, André. Tem um outro estudo, sim, um estudo espanhol de 2014 também. Deixa eu ver minha anotação. 2014 também, curiosamente foi o mesmo ano de publicação. Ele teve como principal objetivo, né, analisar se o treino polarizado, né, aumentava a performance em corredores recreacionais, né? Essa palavra é o que nos faz aí ter essa analogia com os atletas amadores, né? Atletas amadores recreacionais foram 30 corredores, né? O N desse estudo foi de 30. Atletas com uma experiência média ali de 5 anos e meio aproximadamente, experiência em distâncias de 10 até meia maratona, então eles excluíram aqui maratonistas, pessoas que treinavam de 4 a 5 vezes na semana, então, ok, são recreacionais, mas assim, não são tão iniciantes assim, né? E com volume semanal de aproximadamente mais ou menos 50 quilômetros, tá? Foram Também 10 bem semanas acima de da média. intervenção, bem acima da média. A gente está Teve falando de um até... atleta mais experiente. Fala, Né? depois eu complemento. Tá. Aí foram 10 semanas de intervenção, tá? O treino polarizado, 75% do treino em Z1, Z2, 5% do treino na, digamos assim, zona cinzenta, né? E 20% em Z4, Z5, tá bom? Esse foi o protocolo do treino polarizado. O grupo que se engajou ali no outro grupo amostral teve 45% do treino em baixa intensidade, 35% na zona cinzenta, então é um grupo threshold, né, entre limiares, e o outro grupo, e 20%, desculpa, em alta intensidade. Então, 45%, 35% e 20%. Tá? Então, ele ficou muito mais... É aquela pessoa, digamos, que erra ali a intensidade do Z1, Z2 e está toda hora correndo em zona cinzenta. Que é o Aquele caso exemplo do que a gente clássico, está discutindo aqui, né? Perfeito. É o exemplo clássico do que a maioria dos corredores amadores comete ali de erro, digamos assim, né? E muito interessante, André, uma coisa que eu gostei muito na metodologia desse estudo, André, foi que a carga de treino foi equalizada entre os dois grupos amostrais. Ah, Murilo, o que isso significa? Carga de treino, volume, ou seja, duração versus intensidade. Existem várias formas de calcular, eles escolheram uma e eles equalizaram a carga de treino. Porque é muito fácil a gente pegar um grupo amostral, né, com metodologias tão diferentes, fornecer uma carga de treino maior para um grupo. E aí, de repente, isso poderia ser o motivo de adaptações melhores num grupo do que na outra. E não, a gente só quer entender qual que é o resultado dessas diferentes proporções de intensidade de treino no volume desse indivíduo. A gente não quer que tenha diferença na carga total de treinamento, tá bom? Então, foi muito legal que eles equalizaram isso. E para analisar os resultados, eles aplicaram um teste de 10 quilômetros. Então, esses indivíduos correram 10 quilômetros antes da intervenção de 10 semanas e após a intervenção de 10 semanas, tá? Ambos os grupos melhoraram. O grupo em limiar teve um aumento de 3,5% no seu desempenho, uma melhora,
né, de 3,5%, e o treino polarizado de 5,0%. Desculpa, 5,0%. Uhum. E aí eles até, nas conclusões, eles mencionam que a adesão, né, a esse experimento, então foi, para algumas pessoas foi mais alto, algumas pessoas mais baixa, então vamos supor que eles tinham que realizar X número de sessões semanais, algumas pessoas às vezes faltavam numa sessão e outra, e olha só que interessante, aqueles indivíduos que estavam no grupo de treino polarizado, que mais se engajaram no experimento, que realizaram praticamente todas as sessões de treinamento, tiveram um aumento ali, uma melhora no seu teste de 10 quilômetros, que chegou a 7%. Então também é um Legal. resultado bem expressivo, isso em 10 semanas. Muito bom, Murilo. Então, assim, embora a gente ainda careça, né, de estudos como esse, né, esse é um estudo, né, não é a mesma robustez que a gente tem para o corredor profissional, a gente pode extrapolar que para aquele corredor amador, vamos dizer assim, um corredor amador apaixonado, engajado, eu ia falar que no episódio de volume de treinamento eu botei uma enquete, né, sobre o quanto que os corredores, nossos ouvintes, correm, né? E pouquíssimos correm mais do que 60 por semana. E a grande maioria é menos de 30. Né? E que não é surpresa para mim. Isso a gente tem outros dados, né? Você pegar do Strava, do próprio Garmin, ele dá isso, né? Então, assim, mesmo esse estudo que você trouxe, você falou 50 quilômetros, né? Eles já corriam 50. Já é muito acima da média no corredor amador médio, né? Então, o ponto que eu quero trazer aqui, gente, é assim, vamos ver se o Murilo concorda. Quanto mais você corre, quanto mais intermediário avançado você é, quanto mais preocupado com performance você fica, quanto mais avançado você está na sua jornada do corredor, mais relevante é toda a discussão que a gente teve aqui. Quanto mais iniciante, quanto menos você corre. Então, se você corre 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, sendo que as corridas, sei lá, duram até 45 minutos, 50 minutos, talvez não tenha problema você correr sempre na zona cinzenta. Talvez não tenha, de verdade, né? O que vai acontecer? Você vai estar sempre tendo aquela sensação que muitas pessoas procuram ao correr. Acho que isso é um grande ponto, assim. A pessoa, quando ela vai correr, ela tem um propósito. O meu propósito é saúde, mas também é performance. Eu quero melhorar como corredor. Portanto, essa discussão aqui é muito relevante para mim. Tem pessoa que corre porque é gostoso, só. Eu acho uma delícia. Mas tem gente que corre porque é gostoso. E essa pessoa gosta dessa sensação, que não é nem muito desafiadora e nem muito levinho, que dá a sensação de que ela não fez nada. E aí ela vai correr sempre na zona cinzenta. Tem problema? Olha, se você não está preocupado em maximizar a sua performance, se você não está preocupado em... você não está tendo lesões recorrentes, tudo bem. Aproveite. Corra na zona cinzenta, não tem problema nenhum. Agora, o outro cenário, como eu já falei aqui, aí a pessoa tem que começar a se preocupar. Exato, André. E para aquela pessoa também, né, André, que tem uma frequência semanal de treinos baixa, aquela pessoa que é a grande maioria, né, corre 2, 3 vezes na semana, às vezes, mas a maioria das pessoas às vezes corre só 2 vezes na semana, tem um espaço entre as sessões de treino bem grande, correr na zona cinzenta provavelmente não vai ser um grande problema, porque ela vai ter bastante tempo para se recuperar entre as sessões de treino. Agora, para aquela pessoa, como você muito bem falou, que busca performance, que vai aumentar ali volume de treinamento, porque a gente sabe que o desempenho de endurance é volume dependente, a gente já tem um episódio gravado sobre isso. Então, uma pessoa que quer ali chegar talvez em 60, 70, 80, 100 quilômetros semanais, ela precisa ter uma preocupação redobrada com esse treino polarizado, com essa metodologia, porque senão o corpo dela não vai aguentar, né? Então, aquela pessoa também muito iniciante, aquela pessoa muito sedentária, como eu falei anteriormente, que muitas vezes qualquer velocidade de corrida para ela já faz com que ela entre numa zona cinzenta, às vezes até mesmo eu chegue perto do Z4, aí também é bem provável que boa parte do volume dela seja feito ali em mais alta intensidade, né? E a base ali vai ser feita com caminhadas, quando a pessoa ainda alterna caminhada e corrida. E tá tudo bem também, desde que ela se recupere bem entre as sessões de treino, né? Que ela não tenha nenhum outro problema, sei lá, por exemplo, uma pessoa que se alimenta super mal, que tem déficit de nutrientes, que não dorme direito. Aí, para essa pessoa também acho que vale a ressalva da gente analisar como que ela está se recuperando e se realmente para ela ok correr em zona cinzenta ou não, né? Mais uma vez,
a individualidade biológica, né? Aquela análise minuciosa que a gente deve fazer sobre o perfil daquele atleta, quais são as necessidades, como que é o dia a dia, quantas vezes na semana treina, como se recupera, aí vale essa análise também. Mas assim, concordo plenamente com o que você falou. Quanto mais a pessoa busca performance, mais ela aumenta o seu volume de treinamento, mais importante se torna essa questão, essa quantificação e essa polarização do volume de treinamento dela. Exato. Então, assim, e outra, além disso, além da pessoa, da individualidade biológica, depende de em que momento que ela tá. Então, por exemplo, o cara tá. Ah, eu vou correr uma maratona no segundo semestre, agora tô aqui em janeiro. Tudo bem nessa fase eu fazer um pouco mais de base, então em vez de fazer 80%, fazer 90% dos meus treinos em Z1, Z2, tudo bem. Né? Então, a periodização, né? Como a gente já falou, as provas meia maratona e maratona tem muito de zona cinzenta. Então, perto da prova maratona, você vai eventualmente colocar bastante, justamente para você se habituar, até para você treinar o ritmo que você vai fazer no dia da maratona. Senão você vai chegar lá no dia e não vai saber. Né? Então, o cara, imagina, isso eu já senti na pele. Então, você roda para 5, você faz o intervalado para 4,20 e na maratona você quer correr para 5, 4,40. Aí chega no dia lá, você começa a correr 4,50. Putz, acelera um pouquinho, 4,10. Puta, tá muito rápido. Daqui a pouco diminui, 5,10. Putz, você fica perdidaço. Por quê? Essa é uma das coisas que a gente falou sobre o treino e ritmo de prova-alvo, né? Então, você aprender a correr nesses Z3 aí. Né? Então, é muito disso, que a prova que você vai correr, então, 5K é Z4, né? 10K, você vai também ali flertar com Z4. Então, você vai ter que botar isso em algum momento. Para chegar em Z4, isso é outro ponto, né? Você não começa a correr e fala, pum, Z4, pum, Z3. Você vai gradualmente. Então, várias vezes ao longo do seu treino, você passa por Z3. Mesmo num treino intervalado, então você aquece, Z1, Z2, aí você começa um treino, você vai passar por Z3, vai chegar em Z4, aí você para, aí você passa de novo. Então, você vai ter zonas cinzentas naturalmente no seu treinamento. Não é para ficar desesperado com isso. Acho que são alguns pontos importantes. Murilo, eu queria, para finalizar, não sei se tem algum ponto mais aí sobre isso, eu queria que você desse um exemplo. Não sei se eu estou te pegando meio desprevenido aqui, mas pega um exemplo aí de um cara que corre, vai lá, sei lá, 50 km por semana. Tá. Como que funciona uma prescrição ali de um esqueminha de um treinamento polarizado? Não é para a pessoa copiar e começar a fazer, até porque isso vai mudando semana a semana. Mas só pra gente ter uma noção. Então, treinamento polarizado parece algo tão, nossa, polarizado, meu Deus, que complexo. Exemplifica aí pra gente. Corredor intermediário, intermediário alto, aquele cara que quer melhorar, que quer fazer, tá buscando RP, que tá correndo entre 50 e 60 km por semana, que tá buscando lá uma melhora na próxima meia maratona dele. Dá um exemplo. Perfeito. Beleza, André. 50 km semanais, eu vou usar como exemplo aqui uma pessoa que está treinando para uma meia maratona, tá? Um atleta já um pouco mais experiente, indo talvez ali para sua terceira, quarta meia maratona, um pace ali de Z1, Z2 em torno de 5,30, 6 por quilômetro aproximadamente, tá? Como que eu montaria uma planilha, tá? Vamos começar ali com um treino de qualidade, tá? Ali na segunda-feira, por exemplo, essa pessoa faz um treino de qualidade. E aí vamos supor que ela vai fazer uma tempo run, tá? Então ela tem ali um treino de mais ou menos 50 minutos de duração, tá? Na segunda-feira, em que ela vai correr os 20 minutos centrais do treino, liberando o segundo limiar ventilatório, tá? Para treinar essas adaptações que o treino em limiar de lactato nos fornece, tá? Então, eu já tenho ali um treino de 50 minutos com aproximadamente 20 minutos em Z3, Z4, Perfeito. Tá bom? Eu falei segunda-feira, né? Na quarta-feira, vamos supor que essa pessoa faça um treino de intensidade em subida. Então, treinando ali adaptações mais mecânicas, força específica de corrida e tudo mais. Neuromuscular. Vamos supor que essa neuromuscular, perfeito. Vamos supor que esse treino tenha algo em torno de 60 minutos de duração
e que haja aqui 2 blocos de 10 minutos de sobe e desce numa subida. Então a pessoa, seja na esteira, seja na rua, subindo e descendo. E aí toda vez que ela sobe, obviamente que ela vai ter ali uma intensidade mais alta de exercício, tá? Então, metade de cada um desses blocos de 10 minutos, ela faz ali em Z3, Z4, talvez até beirando uma Z5, dependendo da prescrição que eu for fornecer para essa sessão de treinamento. Então, a gente tem ao todo, são 2 blocos de 10, 5 minutos em cada um dos blocos em mais alta intensidade. Eu tenho aí mais 10 minutos na semana dela em mais alta intensidade, tudo bem? Então a gente já tem ao todo aqui um volume de mais ou menos 50 com 60. Eu falei, a gente tem 110 minutos já de volume total. Vamos supor que na sexta-feira a gente faça uma rodagem, tá? Uma rodagem leve, pré-treino longo, até para como adaptação, já é um atleta um pouco mais experiente, então eu quero que tenha uma fadiga prévia antes do treino longo, proposital mesmo, para que essa pessoa faça o treino longo com uma fadiga da rodagem do dia anterior. Vamos supor que aqui ela tenha mais 1 hora de rodagem na sexta-feira. Tá? Então ela tem aqui ao todo já agora 170 minutos na semana dela e mais ou menos ali de volume em quilômetros, algo em torno talvez de 30 quilômetros semanais, 30 e poucos quilômetros semanais, tendo em vista esse pace ali de 5,30, 6 por quilômetro em baixa intensidade, até um pouco mais de 30. A gente está beirando aqui já algo em torno de 34, 35 quilômetros na semana. E aí no treino longo do final de semana, essa pessoa vai correr 16 quilômetros, tá? Ela vai correr 16 quilômetros, pensando nesse pace ali 5,30, 6, é um treino de aproximadamente, deixa eu fazer a conta, 5, 10, algo em torno de 1h20, mais ou menos, de treino aqui. Aproximadamente 1h20, se eu não estiver enganado. 1h20 daria 16 se for 5 para 1, né? Isso, então 5 tem que para ser o 1, mais. então 1h30. Exato. 1h30. Obrigado, André. 1h30. Então a gente tem aqui mais 90 minutos no final de semana. Ao todo, André, 170 minutos anteriores com os 90, a gente tem aqui 260 minutos semanais, certo? Então a gente tem 4 horas e 20 minutos ao todo. E a gente tem aqui algo em torno de 35 minutos em mais alta intensidade, tá? Se a gente pegou aqui 260 minutos, deu 13%. 10% disso é 26, deu 13%. Deu 13%, tá? Esse foi um exemplo de um período mais de base dessa pessoa, tá? Treino de intensidade em subida, por exemplo, a gente trabalha muito em período de base, essa força específica. Começar a introduzir também um limiar de lactato também é período de base ainda. Então a gente não entrou aqui com treinos específicos em ritmo de prova, a gente não entrou com potência máxima, nem nada disso. Então, é um volume em alta intensidade, desculpa, de 13%. É um pouco baixo, mas com um período de base, tá ok ainda. Mais para frente, quando esse atleta já estiver chegando mais perto da prova-alvo dele, a gente já vai aumentar para treinos longos de 18, 20, para atleta mais experiente até 22, 24 quilômetros, para uma meia maratona. A gente vai ter uma quantidade ali de volume semanal em mais alta intensidade maior, e aí a gente vai chegar nos 20, 25% em mais alta intensidade. Perfeito. Acho que é isso. Acho que foi um excelente exemplo. Só para você ver que não é tão complexo, né? Acho que conseguiu mostrar que é uma coisa assim, claro, isso, de novo, muda semana a semana, tá, gente? Não é para copiar. Mas assim, parece uma coisa tão bizarra. Treino polarizado. Não, gente. É treino polarizado. Você vai fazer. Você tem que entender, né? O que é tempo run, o que isso significa do ponto de vista de zona de treinamento, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista de adaptação. Treino em subida, né? Lembrando que talvez, Murilo, que eu coloco assim, 13% foi pouco, né? Entre aspas, né? De intensidade. Mas tem que lembrar que em algum momento lá no seu treino longo, se você, como eu, às vezes gosta de correr no minhocão, você vai pegar uma subida e você vai passar ali, corri 1 quilômetro aqui que tava olhando no relógio, tava 140 a minha frequência, de repente você olhou, 154. 154 para mim, eu sei que já não é Z2. Eu já tô no Z3, né? Então assim, aí você vai flertar com a zona cinzenta. Um outro dia
Depois você vai aumentar a duração da tempo run, você vai botar um número de repetição a mais no intervalado, você vai colocar trechos em ritmo de prova no treino longo se você achar que é prudente, e naturalmente isso vai, consequentemente, se ajustar e chegar mais perto dos 20%. Lembrando que isso é muito individual, né? Se você é uma pessoa que, como eu, tem muita lesão, eventualmente você pode fazer 10, 90, né? Por que não? Né? Você pode fazer algo que, inclusive, eu estou fazendo hoje em dia. Eu faço um treino de intensidade e um longo. O resto é tudo leve. Tem dado certo. É algo que tem muita gente boa, que advoga esse método. Então, você foca num treino de qualidade, foca no treino longo, que são os mais importantes. O resto você faz tudo ali em leve intensidade. Perfeito, André. Mais algum ponto, Murilo? Acho que a gente conseguiu aqui desconstruir bastante coisa, tirar bastante dúvida. Nada disso aqui é verdade absoluta. Pode ser que amanhã saia um estudo mostrando que, num contexto do corredor amador, o X é melhor, Y é melhor. É algo que está sendo... Na verdade, infelizmente, não está sendo mais estudado. Né? A gente até, quando a gente fez o episódio com a Luciana Haddad, estudo, gente, é um negócio caro. Né? Sim. É um negócio caro. Então, assim... As pessoas gastam dinheiro para estudar coisas que vão gerar frutos financeiros, né? Para que isso seja estudado, imagina lá que você está numa fundação de saúde, onde a ciência é importante, que seja, vamos falar da USP. Você tem o dinheiro, você tem a opção de gastar dinheiro para estudar um tratamento para Alzheimer e um tratamento e um perfil de treinamento para corredores amadores. A pessoa vai gastar dinheiro com Alzheimer. Muito mais impactante para a sociedade. Então, acaba que, por falta de recurso, se estuda muito pouco. Assim, estudos de qualidade, longos, não longos, grandes, com amostragem, randomizados e tudo mais. Acho que é muito por aí, né, Murilo? É isso, com certeza, André. E também tem essa dificuldade, talvez, de realizar estudos no campo de treinamento com atletas iniciantes, né, pessoas que estão começando. Eu não sei se é uma questão de dificuldade de adesão dessas pessoas a um programa de treinamento, né? É muito mais fácil e garantido você realizar ali um experimento com pessoas que já têm ali na sua rotina o exercício, né, no seu dia a dia, a experiência naquele esporte que vai ser pesquisado. Agora você pega pessoas que estão começando e você quer testar, né, esse treino polarizado, o HIIT, etc. Talvez seja mais difícil, talvez haja um número de indivíduos ali que acabem não cumprindo ali o programa de treinamento proposto maior do que com um grupo de atletas mais experientes. Então tem essas questões que são dificuldades metodológicas, digamos assim, também. Mas é isso, eu gostei muito do episódio, eu acho que a gente conseguiu trazer vários pontos aqui interessantes, como você falou, não são verdades absolutas. A zona cinzenta também não é vilã de ninguém, ela precisa ser utilizada com cautela, com parcimônia, no momento correto, né, com os treinos corretos. Agora o grande problema é aquela pessoa que não respeita o proposto dos treinos, realiza seus treinos em baixa intensidade, numa intensidade maior do que deveria. Esse é o grande problema, né? E a gente não entender também qual que é a individualidade daquele corredor, daquela corredora, o que ele precisa, uma pessoa com volume muito alto, uma pessoa com volume muito baixo. O treino polarizado é algo fundamental para essa pessoa ou não tanto, se é uma pessoa com volume mais baixo, que está começando, é uma pessoa que já consegue correr em Z1, Z2, é uma pessoa que não consegue correr em Z1, Z2, é uma pessoa que sempre que corre, mesmo que seja 2, 3 minutinhos a 7,5 por hora, essa pessoa já vai para Z3, Z4, que acontece muitas vezes no cenário de um amador, alguém que está começando no universo da corrida. Então a gente precisa fazer esses questionamentos para entender se o treino polarizado faz total sentido ou não, né? E se a zona cinzenta vai fazer parte de um volume maior dessa pessoa ou não. Então essas reflexões são bem importantes. Boa, gente, eu acabei esquecendo ao longo do episódio, mas eu quero convidar você que está ouvindo, que chegou até aqui, acho que está batendo 1 hora, a curtir esse vídeo. Se você está assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal, pelo amor de Deus, porque a gente precisa. A gente está muito estagnado, não no Spotify, não no Instagram, mas principalmente no YouTube. E a gente... o YouTube ele é muito mais generoso com o criador de conteúdo, né? Então, assim, se for para você for indiferente, né, escuta pelo YouTube,
curta o vídeo por lá, se inscreva no nosso canal, porque faz diferença pra gente. A gente precisa destravar as opções de monetização que tem por lá. Se você acompanha no Spotify, não tem problema. Escute aonde for melhor para você, mas não deixa de seguir a gente por lá. Avaliar o podcast, de preferência com 5 estrelas, mas se não for, tudo bem, faz parte. Embora a última vez que eu vi, a gente estava com perto de 100 avaliações e 5 estrelas. Estava bem contente com isso. Opa! E, gente, a maior coisa que você pode fazer por nós, compartilha este episódio com aquele seu amigo corredor. Manda no grupo de corrida, manda no grupo da família, manda para aquele seu amigo que está treinando com você, para sua mulher, para sua namorada, para seu namorado, para quem você achar que vai gostar. Isso ajuda a gente demais. Para quem realmente gosta do que a gente faz aqui, a gente que tenta trazer um conteúdo cientificamente embasado, gasta tempo estudando. Para mim não é problema porque é um prazer, mas faz isso por paixão, de forma independente, sem nenhum tipo de retorno financeiro, pelo menos por enquanto. Então, e você quiser contribuir, lembre-se que a gente tem o nosso Apoia-se. Lembrando que a gente tem episódios bônus mensais e episódios que inclusive são muitas vezes como esse, como o exemplo do episódio de agosto, que foi o episódio sobre Tempo Run. Então, um episódio técnico que você pode ouvir e aprender mais sobre treinamento de corrida, que é o que a gente tem percebido que a maioria dos ouvintes quer. Então, a gente está trazendo esse tipo de episódio. Alguns episódios mais íntimos, como episódios sobre as nossas provas, os nossos ciclos, os nossos aprendizados ao longo dos ciclos. Então, gente, para quem quiser contribuir e puder entrar no Apoia-se, a gente agradece eternamente. Beleza? É isso aí. Muito é bom. Isso, gente. Excelente. Acho que ficou muito bom. Obrigado, Murilo. E valeu, até André. Obrigado, o ouvintes. próximo. Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu. Até.